Bom dia a todos, meu nome é Fernanda da Silva Viana, eu sou aluna de Iniciação Científica do programa do PIBIC. Vou apresentar o meu trabalho de avaliação do crescimento microalgal em função do meio de cultivo e injeção de CO2. Esse projeto faz parte do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da UniOeste Campus Toledo e tem como orientadora a professora doutora Daniela Trigueiros. Então, introduzindo aqui sobre esse tema, as microalgas como solução sustentável. Então, atualmente, são feitas mais e mais pesquisas sobre as microalgas e sobre a capacidade dela de gerar bioprodutos, né, e ajudando na sustentabilidade do planeta. Então, elas são alternativas promissoras, elas capturam CO2 e atualmente elas contribuem já com 40 a 50% da fotossíntese global. Elas também são ótimos bioprodutos na produção de biocombustíveis, produtos farmacêuticos, produtos cosméticos, nutrição animal. Elas também podem ser usadas como biorremediadores para recuperação de solos e tratamento de efluentes, né? Entre vários outros. A microalga utilizada nessa pesquisa é a Tetradresmus sp. Ela é um gênero de algas verdes que são encontradas em vários habitats. Ela é uma alga bem diversificada, mas principalmente em plânctons de água doce, em leitos de rios de água doce, que é uma coisa bastante comum aqui na nossa região. Os objetivos. Então, o principal objetivo desse trabalho era avaliar o crescimento dessa microalga entre variações do meio de cultivo dela e da vazão de CO2. Então, foi utilizado o meio de cultivo BG11 para fazer o cultivo dela e foi variado os macronutrientes nitrato de sódio e fosfato de potássio. Para obter as respostas dessas variações, foi feita a análise da taxa de produção de biomassa, clorofilas A e B, lipídios e carotenoides. A metodologia utilizada nesse projeto, então, ela foi cultivada em fotobioreatores de provetas de 500 ml e foram feitos 15 diferentes cultivos para utilizar todas as variáveis que foi variado, né? No caso, o nitrato de sódio foi variado entre 750, 1.500 e 2.250 miligramas. O fosfato de potássio foi variado em 20, 40 e 60 miligramas. E a vazão de ar mais CO2 foi variado em 2% dessa vazão, 5% e 8%. Nas condições de cultivo, todos os cultivos tiveram 15 dias de duração em triplicata para todos esses 15 experimentos. Foi mantida uma temperatura de 27 a 30 graus no laboratório e uma faixa de pH de 6 a 8, variando ali com a quantidade de CO2. Para fazer o monitoramento, então, do crescimento, foi utilizado a espectrofometria, em uma curva de 687 nanômetros, que já foi feito próprio para essa microalga, em um cultivo teste, a gente fez a curva de calibração dela. O teor de lipídios ele foi medido através da técnica de Shen, que foi feito a partir da biomassa obtida no 15º dia de todos os cultivos. E as clorofilas e carotenoides foi feito a partir da extração com metanol e foram obtidas a cada 4 dias de cultivo. Partindo agora para os resultados,
a gente pode analisar nesse gráfico aqui. Ele é um gráfico da quantidade de biomassa pelo tempo de cultivo, ou seja, pelo dia do cultivo que estava essa microalga. Então, a gente pode observar que a maior concentração de biomassa foi encontrada no experimento 4, que é na linha verde, no 15º dia de cultivo. Então, atingiu cerca de quase 6 gramas por litro de microalga nesse experimento. E esse cultivo ele foi utilizando 5% da vazão de ar com CO2 e a quantidade máxima de macronutrientes variados no meio de BG11. Então foram utilizadas 2.250 mg de nitrato de sódio e 60 mg de fosfato de potássio, que são as quantidades máximas de macronutrientes que a gente utilizou nesse estudo. Já no teor de clorofilas, para a clorofila A, pode observar no gráfico ao lado, nas colunas cinza, que o experimento 9, ele foi o que mais obteve o maior valor de clorofila A, e as variações de cultivo dele foram um pouco diferentes. Então, esse cultivo do experimento 9, ele estava com uma vazão de 2% de CO2, 1.500 mg de nitrato de sódio no meio de cultivo BG11, 20 mg de fosfato de potássio, e foi obtido um valor de aproximadamente 3 mg de clorofilas A. Já para o teor de clorofila B, o maior valor encontrado foi também no experimento 4, né, que é o mesmo da maior quantidade de biomassa alcançada, mas que mesmo assim foi bem abaixo do que foi encontrado em clorofila A, que foi um valor aproximadamente de 1.500 miligramas. Para o teor de carotenoides, também foi encontrado no experimento 4 o maior valor, que foram naquelas condições de cultivo de 5% da vazão de CO2 e as quantidades máximas de macronutrientes variadas no meio de cultivo. Já para o teor de lipídios, o maior valor encontrado foi no experimento 7, foi encontrado aproximadamente 3,3 gramas de lipídios por grama de biomassa de cada cultivo. As conclusões desse trabalho, então, a gente pesquisando na literatura e observando as respostas obtidas nesse trabalho, que a microalga Tetradrasmus sp, ela é uma alternativa promissora, sim, para a produção de biomassa, lipídios e também de pigmentos. E para maximizar cada uma dessas produções específicas, ela requer configurações específicas tanto na concentração de macronutrientes quanto na vazão de CO2. Então, se a gente quisesse fazer um cultivo focado na produção de biomassa com essa microalga, o ideal seria que a gente fizesse um cultivo com uma vazão de ar e CO2 a 5% e utilizasse os valores máximos de macronutrientes no meio BG11. No caso, seriam 2.250 mg de nitrato de sódio e 60 mg de fosfato de potássio. Já para no caso de fazer um cultivo dessa microalga específico para a produção de lipídios, seria ideal um cultivo com uma vazão de CO2 de 8% e os valores médios dos macronutrientes no meio BG11, no caso seriam 750 mg por litro do nitrato de sódio e 40 mg por litro do fosfato de potássio. Deixo aqui meus agradecimentos, então, ao CNPq pelo suporte financeiro do auxílio da bolsa desse projeto, e ao CAN e ao NBQ
pelo fornecimento dos equipamentos do VEVIS e TOC, que foram essenciais para a realização desse projeto.